Exatamente, como o Cícero estava falando, né? É preciso uma regulação, porque enquanto não existe, é preciso a gente dar um olhar mais atento ao direito desses trabalhadores, a esses profissionais, principalmente com esse aumento, né? E quais são esses direitos? A FGTS, por quem fica? A empresa que ele está ali vinculado, o próprio trabalhador. A Helena Gonçalves está ao vivo com o advogado trabalhista e vai trazer as informações para a gente, porque são muitas as dúvidas. Mas a lei agora estabelece esse vínculo entre a empresa, no caso a plataforma, e o trabalhador e esse entregador. Eliana, como é que fica, hein? Não estabelece não, viu, Sofia? Eu já vou lhe adiantando, mas eu já vou passar também a pergunta aqui para o Victor Cavalcante, que está aqui com a gente, advogado trabalhista, vai nos dar mais detalhes a respeito dessas dúvidas. Bom dia, doutor. Eu queria saber, essa pergunta que a Sofia fez agora, se a lei estabelece esse vínculo entre esses trabalhadores por aplicativo e as empresas. Bom dia a todos e a todas. Bom, a princípio, a legislação não estabelece de maneira objetiva a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador e a plataforma de aplicativo. Evidentemente, se o trabalhador entender que por alguma circunstância se enquadra aquela relação como uma relação de emprego, ele pode individualmente postular na Justiça do Trabalho o reconhecimento de vínculo, e se a Justiça do Trabalho entender que naquela situação hipotética existe ali uma relação de emprego, poderá ser reconhecido judicialmente. Mas, via de regra, a nossa legislação não traz uma previsão específica sobre essa relação, se ela é ou não uma relação de emprego. O senhor me falava que a maioria dessas pessoas trabalham sob regime de contrato, né? E se elas precisam ficar muito atentas a isso? Exatamente. Estar atento ao contrato é a primeira coisa a ser feita, né? Isso é de extrema importância, porque hoje nós não temos ainda regulamentada, né? Nós não temos ainda uma lei que traga expressamente, de maneira objetiva, a regulamentação da atividade entre esses trabalhadores e essas plataformas de aplicativo. Então, por não existir essa lei específica, está vigendo até então, está valendo o que está no contrato que foi pactuado entre o trabalhador e essa empresa. Até está em curso atualmente, né, no STF, um julgamento que certamente vai nos trazer as diretrizes daqui por diante, ou até ao menos que seja regulamentado esse tipo de atividade. Por conta disso, as empresas, então, não têm responsabilidade sobre o trabalhador, inclusive a segurança deles? Não é que não tem responsabilidade, pelo contrário, na verdade, até tem. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, traz, sim, regras, leis, normas que devem ser observadas até mesmo nesse tipo de atividade, até mesmo nesse tipo de relação, né? A discussão jurídica que existe hoje é porque, geralmente, as plataformas defendem uma ideia de que aquela relação é uma relação puramente civil ou comercial, quando, na verdade, né, ao que parece, eu digo ao que parece porque a gente traz isso de maneira muito genérica, né, e abrangente até enquanto consumidor, que a gente consegue identificar. Existe ali uma relação de trabalho, né, onde existem obrigações por parte do trabalhador, como também obrigações por parte da empresa que devem ser observadas no curso daquele contrato. Por exemplo, doutor, essa pessoa que trabalha por aplicativo sofreu um acidente, a empresa pode ser responsabilizada? Pode e deve. A responsabilidade civil do contratante, ela existe sendo uma relação civil ou sendo uma relação de trabalho, embora é evidente que ali há uma relação sim de trabalho. Então, nessas circunstâncias, caberá ao trabalhador demandar da empresa que cumpra as normas de saúde e segurança do trabalho e, eventualmente, em caso de acidentes, demande para avaliar a responsabilidade e o pagamento, talvez, de uma indenização ou outra verba que ele entenda devida. Tem uma situação muito sensível, muito delicada, que os trabalhadores devem ficar atentos, que as empresas podem alegar que elas apenas estão intermediando aquele serviço, né? Que quem está contratando, na verdade, é o cliente lá que fez o chamado, que fez o pedido. É preciso ficar atento a isso, né? Bastante. Via de regra é o que essas plataformas têm alegado. No entanto, eu acredito que o STF, assim, que tem estado bastante atento a essa matéria, fez inclusive audiências públicas ouvindo as empresas de aplicativo, ouvindo trabalhadores, ouvindo a sociedade como um todo, para tentar definir quais são essas responsabilidades, quais são essas competências, porque embora hoje você não tenha uma legislação específica, evidentemente, se você identificar, por exemplo, que existe ali uma subordinação, que não é uma subordinação típica porque ela é feita lá por meio do aplicativo, mas é muito comum relatos de que as plataformas exercem algum tipo ali de controle nessa atividade. Então, nessas circunstâncias, é possível sim existir ali a responsabilidade dessas plataformas. Qualquer dúvida, é bom procurar ajuda, procurar explicações de um advogado para que a pessoa realmente se resguarde em relação a esse tipo de contrato.
Consultar o seu advogado é sempre a melhor recomendação. Converse, explique, seja bem orientado e a partir daí você saberá como guiar o seu contrato aí firmado com essas plataformas. Uma última pergunta, eu acho que a chuva vai deixar, porque começou a chover aqui. Doutor, em relação aos direitos trabalhistas, as pessoas têm que ter, como um trabalhador autônomo, né? Ele tem que recolher aí seus direitos. Nessa relação de trabalho autônoma, que a princípio é o que hoje tem se admitido em relação a essa atividade, o trabalhador ele é responsável pelos seus recolhimentos, né? Eventualmente pelo recolhimento do INSS ou de outros tributos que sejam cabíveis para esse tipo de atividade. A empresa é que não terá, nessas circunstâncias, obrigações como FGTS, 13º, férias, já que essa atividade não está aí, a princípio, enquadrada numa modalidade seletista tradicional. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Infelizmente, a chuva atrapalhou aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar, viu, Juvan e Sofia? Mas eu acho que deu para esclarecer aí os principais pontos em relação a esse vínculo de trabalho. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Eliana, com certeza, né? E são muitas as dúvidas com o aumento desse